Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Convido o vereador secretário da Câmara para realizar a chamada. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde. Boa tarde, ao Geraldo. Sejam Boa bem-vindos. tarde. Obrigada. Adriano de Oliveira. Presente. Ascendino Geraldo do Nascimento. Presente. Ari Santana de Carvalho. Presente. Dácio Valério Vieira. Presente. Josélio Marcos de Paiva. Presente. José Alfredo da Silva. Presente. José de Paiva Oliveira. Presente. Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Presente. Valdomiro Domingos Dias. Presente. Primeiro expediente. Leitura e votação da ata da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, legislatura 2025-2028. Ata da 6ª sessão ordinária da 6ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, legislatura 2025-2028. Aos 10 de abril de 2025, às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a 5ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, presidida pelo presidente Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão com os dizeres: sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária. Em seguida, em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou que o vereador secretário José Alfredo da Silva procedesse à chamada, confirmando a presença dos vereadores Josélio Marcos de Paiva, Valdomiro Domingos Dias, Ascendino Geraldo do Nascimento, Ari Santana de Carvalho, José Alfredo da Silva, Dácio Valério Vieira, José de Paiva Oliveira. Ausentes os vereadores Adriano de Oliveira e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Após a chamada nominal, deu-se início à sessão ordinária, iniciando a pauta com o primeiro expediente. Primeiro expediente, apresentação dos relatórios da Secretaria Municipal de Saúde referente aos quadrimestres de 2024, presidida pela Secretária Municipal de Saúde, senhora Jéssica Grazielli da Conceição Messias Gabriel. Em seguida, o vereador José de Paiva fez uso da palavra, realizando alguns questionamentos direcionados à secretária, os quais foram devidamente esclarecidos. Após, o contador, senhor Francisco Marcelo Damasceno Júnior, fez uma breve apresentação referente ao Fundo Municipal de Saúde, do primeiro ao terceiro quadrimestre de 2024. Logo, o presidente agradeceu a presença e a apresentação da secretária e do contador na Câmara Municipal. Segundo expediente, leitura e votação da retificação da ata da 4ª sessão ordinária. Após leitura, o presidente submeteu a retificação à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Terceiro expediente, leitura e votação da ata da 5ª sessão ordinária. Após a leitura, o presidente submeteu a ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Quarto expediente, leitura e apresentação do projeto de lei número 6, de 27 de março de 2025, de autoria do Poder Legislativo, qual dispõe sobre a criação de espaço reservado em shows, apresentações artísticas e culturais, teatros, eventos esportivos e similares, para deficientes físicos no município de Alto Rio Doce, e da outras providências. Quinto expediente, leitura e apresentação do projeto de lei número 7, 27 de março de 2025, de autoria do Poder Legislativo, o qual dispõe sobre a reserva de vagas para as pessoas com deficiência, PCD, em concurso público e ou processo seletivo simplificado, no município de Alto Rio Doce e da outras providências. Sexto expediente, leitura e apresentação do projeto de lei número 8, de 2 de abril de 2025, de autoria do Poder Legislativo, o qual reconhece a utilidade pública municipal da Associação Comunitária dos Moradores de Abril, no município de Alto Rio Doce. Sétimo expediente, leitura e apresentação do projeto de lei número 32, de 2 de abril de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a adequação do piso salarial profissional nacional do Magistério Público, da Educação Básica, no âmbito do município de Alto Rio Doce e da outras providências. Oitavo expediente, leitura e apresentação do projeto de lei substitutivo número 5, de 10 de abril de 2025, de autoria do Poder Legislativo,
o qual institui a política de proteção à saúde institucional da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e dá outras providências. Primeira ordem do dia, votação do projeto de lei número 31, de 20 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares com os recursos do superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 31 à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Segunda ordem do dia, votação do projeto de lei número 25, de 19 de fevereiro de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a organização do sistema de controladoria geral do município e dá outras providências, juntamente com a sua emenda modificativa número 1, de autoria do vereador Adriano de Oliveira. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 25, com sua respectiva emenda à votação pelo plenário. Os vereadores Gilzélio Marcos de Paiva, José Alfredo da Silva, Valdomiro Domingos Dias e Ascendido Geraldo do Nascimento votaram a favor do projeto sem emenda. O vereador Darcio Valério Vieira votou a favor do projeto com emenda e o vereador José de Paiva absteve seu voto. Logo ficou o projeto de lei número 25 aprovado por 4 votos a favor sem emenda, 1 voto a favor com emenda e uma abstenção. Terceira ordem do dia, votação do projeto de lei número 27, de 14 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a autorização para subvencionar a Associação Alto Rio Docense Futebol Clube e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 27 à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Quarta ordem do dia, votação do projeto de lei número 28, de 20 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a concessão de subvenção à Associação dos Produtores de Aguardente de Abelha para a realização da festa da cachaça e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 28 à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Quinta ordem do dia, votação do projeto de lei número 29, de 20 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o município de Alto Rio Doce a repassar recursos de incentivo financeiro de custeio para o fortalecimento de ações e serviços de saúde, da rede de urgência e emergência, ao Hospital de Alto Rio Doce, Nossa Senhora da Conceição, nos termos da Lei Orgânica Municipal e artigo 199 da Constituição Federal. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 29 à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Sexta ordem do dia, votação do projeto de lei número 30, de 20 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o reajuste dos servidores ocupantes de cargos públicos do Poder Executivo do município de Alto Rio Doce, nos termos do que dispõe o artigo 87, inciso 10 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, referente ao ano de 2024. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 30 à votação pelo plenário, com a emenda de revisão, e foi aprovado por todos. Sétima ordem do dia, votação do projeto de lei número 4, de 26 de março de 2025, de autoria do Poder Legislativo, o qual concede a revisão geral anual sobre os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e dá outras providências. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei número 4 à votação pelo plenário, com a emenda de revisão, e foi aprovado por todos. Após, o vereador Darcio Valério Vieira fez um requerimento oral solicitando ao Poder Executivo que seja realizada a instalação de um relógio digital em alguma praça da cidade, no município de Alto Rio Doce, doado pela cooperativa Sicom. Após, o presidente submeteu o requerimento oral à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Oitava ordem do dia, apresentação da indicação número 31, de autoria do vereador Darcio Valério Vieira, o qual solicita que o Poder Executivo realize um reparo na ponte, próximo à residência do senhor Manuel Ramos,
que está em péssimas condições, na localidade do Amorim, no município de Alto Rio Doce. Nona ordem do dia, apresentação da indicação número 32, de autoria do vereador Darcy Valério Vieira, o qual solicita que o Poder Executivo faça um quebra-molas na rua Sebastião Anjos de Freitas, mais conhecida como Morro da Cruz, no município de Alto Rio Doce. 10ª ordem do dia, apresentação da indicação número 33, de autoria do vereador Darcy Valério Vieira, o qual solicita que o Poder Executivo faça uma reforma na quadra poliesportiva Professor Zico Lourenço, no Parque de Exposições Ulisses de Araújo Couto, no município de Alto Rio Doce. Registra-se que todas as informações discutidas estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão ordinária e determinou que se lavrasse a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os vereadores presentes. Submeta a ata à votação do plenário. José Marcos. Por favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcy Valério. Por favor. José de Paiva. A favor. José Alfredo. Por favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magnus Ferreira. Por favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovada a ata da última reunião. Segundo expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei de número 33 de 2025. Projeto de lei número 33, de 16 de abril de 2025. Altera o caput do artigo 1º da lei número 1028, de 15 de abril de 2025, que dispõe sobre o reajuste dos servidores ocupantes de cargos públicos do Poder Executivo do município de Alto Rio Doce. No artigo onde fala efeitos retroativos a 15 de abril, vai alterar a 1º de janeiro, vai alterar para 15 de abril. Fez essa alteração na lei 1028. Terceiro expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei complementar número 34 de 2025. Projeto de lei complementar número 34, de 16 de abril de 2025. Ele dispõe sobre a alteração do perímetro urbano no município de Alto Rio Doce e dá outras providências, especificamente no distrito de Abreu. É um projeto de lei de autoria do Poder Executivo e encontra-se disponível para consulta. Quarto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 35 de 2025. Projeto de lei número 35, de 22 de abril de 2025. Autoriza o município de Alto Rio Doce, Minas Gerais, firmar termo de colaboração mediante subvenção pública com o Hospital de Alto Rio Doce, Nossa Senhora da Conceição, e dá outras providências. Quinto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 36 de 2025. Projeto de lei número 36, de 22 de abril de 2025. Autoriza o município de Alto Rio Doce firmar termo de colaboração mediante subvenção pública com o Lar São Vicente de Paulo de Alto Rio Doce e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo e encontra-se disponível para consulta. Sexto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei de número 37 de 2025. Projeto de lei número 37, de 22 de abril de 2025. Autoriza o município de Alto Rio Doce firmar termo de colaboração mediante subvenção pública com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Alto Rio Doce, e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal. Sétimo expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei de número 38 de 2025. Projeto de lei número 38, de 22 de abril de 2025. Autoriza o município de Alto Rio Doce firmar termo de colaboração mediante subvenção pública com a Associação Auto-Rio-Docense de Proteção aos Animais Bicho Feliz e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal. Oitavo expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei, projeto de resolução número 2 de 2025. Projeto de resolução número 2, de 16 de abril de 2025.
aprova as contas do município de Alto Rio Doce relativas ao exercício financeiro de 2023. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que encontra-se também disponível para consulta. Primeira ordem do dia. Votação do projeto de lei complementar número 03 de 2025, juntamente com sua emenda de revisão redacional. Projeto de lei número 3, de 13 de março de 2025. Ele altera a lei municipal número 1011, de 21 de fevereiro de 2025, a qual instituiu o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, o Refis Municipal, no município de Alto Rio Doce. Foi proposta uma revisão redacional pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde estava faltando no texto do projeto de lei preâmbulo. Aí a Comissão de Constituição e Justiça já realizou a correção. Submeto o projeto de lei complementar à votação do plenário. José Marcos. Sou a favor com emenda. Valdomiro Domingos. A favor com a emenda. Darcio Valério. A favor com a emenda. José de Paia. A favor com emenda. José Alfredo. Sou a favor com a emenda. Arcendino Geraldo. Sou a favor com a emenda. Magnus Ferreira. A favor com a emenda. Adriano de Oliveira. A favor com a revisão. Então fica aprovado o projeto de lei complementar por unanimidade. Com a revisão. Né? Com a revisão, projeto número 3 de 2025. Segunda ordem do dia. Votação do projeto de lei de número 5 de 2025. Projeto de lei número 5, de 10 de abril de 2025. Ele institui a política de proteção à saúde institucional da Câmara Municipal de Alto Rio Doce e da outras providências. É um projeto de lei de autoria da mesa diretora. Submeto o projeto de lei à votação pelo plenário. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paia. A favor. José Alfredo. Sou a favor. Arcendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovado o projeto de lei de número 5 de 2025. Terceira ordem do dia. Votação do projeto de lei de número 8 de 2025. Projeto de lei número 8, de 2 de abril de 2025. Ele reconhece a utilidade pública municipal da Associação Comunitária dos Moradores de Abril. É um projeto de lei de autoria do vice-presidente, José Marcos de Paia. O senhor vereador, você quer comentar sobre o projeto? Eu submeto o projeto de lei à votação pelo plenário. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcio Valério. A favor. José de Paia. A favor. José Alfredo. Sou a favor. Arcendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto de lei de número 5 de 2025. Não, desculpa. Projeto de lei número 8. Fica aprovado o projeto de lei de número 8 de 2025. Quarta ordem do dia. Votação do projeto de lei de número 32 de 2025. Projeto de lei número 32, de 2 de abril de 2025. Ele dispõe sobre a adequação do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, no âmbito do município de Alto Rio Doce, e da outras providências. Ele institui o piso salarial no valor de R$ 4.867,77 para uma carga horária de 40 horas semanais. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo. Submeto o projeto de lei à votação pelo plenário. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paia. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Arcendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Fica aprovado o projeto de lei de número 32 de 2025. Quinta ordem do dia. Apresentação da indicação de número 30 de 2025 de autoria do vereador Magnus. Indicação número 30 de 2025.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, o vereador que a esta subscreve com amparo no regimento interno, no artigo 80, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse público, a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que seja realizado um evento de motocross no município de Alto Rio Doce. O objetivo da presente indicação visa a realização de um evento de motocross, que é uma modalidade esportiva de moto velocidade praticada em motocicletas off-road. Esse esporte é muito apreciado por crianças, jovens e adultos, e já temos atletas que conquistaram prêmios fora do nosso município. Este evento irá atrair competidores e suas equipes de outras cidades. Isso não só geraria renda, mas também aumentaria o turismo em nossa cidade. Além disso, ao incentivar o esporte e os atletas, poderemos levar o nome de Alto Rio Doce para além das fronteiras do nosso município. Contando com o apoio dos nossos pares e atendimento por parte do órgão responsável, antecipo agradecimentos. Mário Ferreira da Silva Vitor Júnior. Vereador, quer comentar? Quero comentar. Tem a Boa palavra. tarde a todos. Boa tarde. Essa indicação é uma forma, né, de apoiar também os praticantes, né, desse esporte, tendo em vista que a gente tem vários praticantes aqui e adeptos ao esporte. Então, por isso que eu fiz essa indicação, para valorizar eles também. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado, vereador. Sexta ordem do dia. Apresentação da indicação de número 34 de 2025, de autoria do vereador Adriano. Indicação número 34 de 2025. Seja providenciada uma van escolar para o transporte dos alunos das comunidades dos Viveiros, Chácara dos Beneditos e Fazenda do Caetano, no município de Alto Rio Doce. A proposta dessa indicação visa atender uma necessidade urgente dos estudantes residentes nas localidades mencionadas, que atualmente utilizam o transporte escolar disponibilizado pelo município, mas enfrentam sérios problemas de superlotação. Segundo relatos de moradores, os ônibus que atendem a região estão circulando com excesso de alunos, muitos dos quais sendo transportados em pé, o que representa risco à segurança das crianças e adolescentes. A disponibilização de uma van escolar específica para essas comunidades reduziria a superlotação do ônibus e garantiria um transporte mais digno, seguro e eficiente para os alunos, assegurando o seu direito à educação, com qualidade e segurança. Indicação do vereador Adriano de Oliveira. Vereador, tem a palavra? Sétima ordem do dia. Apresentação da indicação de número 35 de 2025, de autoria do vereador Juscelio. Indicação número 35 de 2025. Que seja feita a manutenção no Morro Pedro de Souza, ou calçamento nos pontos mais críticos, localizado em Valverde, município de Alto Rio Doce. A presente indicação tem como objetivo atender uma reivindicação da comunidade dos Gesteiras, que sofre com a precariedade do acesso ao Morro Pedro de Souza, especialmente em períodos chuvosos, quando a trafegabilidade fica ainda mais comprometida. A situação dificulta o deslocamento de moradores, estudantes e agricultores, causando transtornos e prejuízos. A execução de serviços de manutenção ou o calçamento dos trechos mais críticos é uma ação necessária, que trará maior segurança, conforto e dignidade à população local. Dessa forma, solicito ao Executivo que, dentro das possibilidades orçamentárias, providencie com urgência as medidas cabíveis para resolver essa situação. Indicação do vereador José Marcos de Paiva. Vereador, tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso aí é um pedido aí da comunidade lá, dos Gesteiras lá, né? E morro é um morro que faz acesso ali ao Valverde. Então, quando nesse tempo de chuva aí, tem que dar a volta. Tudo tem que dar a volta em Alto Rio Doce. Sim. Né? Então, eu peço lá o carinho aí do prefeito aí, da secretária de obras aí, dá uma manutenção lá, pelo menos nos pontos mais críticos, nesse caso, pelo menos nos pontos mais críticos. Né? Bom, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. O Gil está falando aqui, inclusive até a Doremina, está muito ruim. E o dia perto da live, eu não tenho passagem lá, teve que eu puxei até do dia. Então eu gostaria que a secretária fosse dar uma olhada da Pedro. Tem passagem lá.
Onde que é? Não, é o Bom Jardim. Eu até gostaria de aproveitar a palhinha de vocês aqui. Posso? Tá, vereador. Eu desejar a vocês todos uma boa tarde. Boa tarde. Rádio ouvintes. A situação está precária no Bom Jardim ali. O trem ali está feio, o trem não está bonito não. E eu gostaria que a secretária de obras desse uma olhada nisso para nós lá, urgente. Porque lá em cima também, perto do Didico Rocha, lá não está passando nada. O pessoal está passando empurrando moto. Agora vocês imaginam passar empurrando moto. E hoje estou vendo aí em Alto Rio Doce, máquina andando para baixo, para cima aqui, ó. É um absurdo. Caminhão andando à toa para baixo, para cima aqui, ó. E nós não tem um caminhão para levar um cascado perto do Dr. Denilson, onde está ali, está triste de ver a situação. Então, está complicado. Eu acho que o executivo aí poder dar uma olhada para a gente direitinho, obras, ver o que pode estar fazendo, porque o Didico Rocha, o pessoal lá em cima está isolado, não tem caminho, tem esse menino aí que precisa matar a boi e ele está dando volta lá em cima em Arco Verde para poder tirar um boi, para poder matar. Está complicado. Então a gente dá uma ajuda para esse pessoal aí, que está difícil mesmo, a região do Valverde ali está esquecida. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, vereador. Convido o nosso procurador aqui da casa, doutor Maroni, para fazer a leitura de um ofício protocolado hoje na comarca de Alto Rio Doce. Senhores, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, aos presentes. Bom, de início, para a gente contextualizar aqui o ofício, hoje a Câmara, em nome do nosso presidente Ari, prestou uma singela homenagem à doutora Nayara. Para quem não conhece, a doutora Nayara é a nossa juíza de direito e recentemente foi removida para outra comarca. Remoções de praxe são procedimentos administrativos do interesse institucional do tribunal, de acordo com a necessidade e interesse do magistrado. Então, a Câmara ela cuidou, como é a última semana, em princípio, da permanência dela, esteve cooperando, a remoção já foi publicada para outra comarca, e a gente encaminhou, através do presidente Ari, estivemos presentes lá no fórum, né, presidente? E o Ari apresentou com carinho, né, através de uma flor, e encaminhou esse ofício para fins de registro, e eu faço a leitura para constar aqui em ata. Então, o ofício número 125, 2025, da Câmara Municipal, Alto Rio Doce, 29 de abril de 2025, ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Doce. Excelentíssima Senhora, a autoridade da justiça é moral e sustenta-se pela moralidade de suas decisões. Rui Barbosa. Em cordial visita e grata satisfação, vimos em nome da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, em representação de toda a população, expressar formalmente nossos mais sinceros agradecimentos pela dedicação, profissionalismo e comprometimento para com a nossa comarca. Atuação que não se fez desapercebida, inspirando concepções institucionais humanizadas, inclusivas e de valorização da condição da mulher, forte quando assim se fez necessário, ante tantas e tantas controvérsias a que se inclinou julgar conforme apenas o direito. Infelizmente, hoje perdemos uma grande entusiasta de nossa história e identidade. Fica, porém, um legado de justiça social com clara melhoria de vida da comunidade, cujos brios têm por referência a magistrada que honrosamente permitiu-se viver conosco. Certos de uma trajetória profissional e pessoal de muito sucesso e luz, externamos mais uma vez os nossos agradecimentos. Respeitosamente, Ari Santana de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Doce. Agradecer a doutora Nayara, pelo serviço prestado no nosso município e desejar boa sorte na sua nova caminhada. Uma boa tarde a todos e a sessão está encerrada. Boa tarde. Boa tarde.